Eu matei o homem que me criou, não com uma bala, mas com o veneno lento da verdade que ele enterrou por 25 anos. Os meus pais adotivos choraram no meu funeral imaginário, enquanto eu observava das sombras, sabendo que o seu império de mentiras desabaria como um castelo de cartas no vento do Tejo. E o pior? Eles mereciam cada segundo de agonia, porque o sonho que me venderam era só uma prisão disfarçada de família. Eu nasci em Lisboa, mas não me lembro do cheiro do mar nem do bulício do chiado na minha infância. Os meus primeiros anos foram um borrão de orfanatos fedorentos no bairro Alto, onde as freiras nos alimentavam com pão seco e promessas de Deus que nunca chegavam. Aos 5 anos, fui adotado por Manuel e Isabel Costa, um casal de meia-idade de Évora, no coração do Alentejo. Eles eram donos de uma pequena fábrica de azeite no campo, nada de grandioso, mas o suficiente para se sentirem senhores do seu pedaço de terra vermelha e infinita. Manuel era alto, com mãos calejadas de colher oliveiras, e um bigode que tremia quando contava histórias de como o Alentejo era a alma de Portugal. Isabel, mais baixa, com olhos castanhos que pareciam engolir a luz, cozinhava ensopados de grão que cheiravam a terra molhada e a memórias que eu nunca tive. Eles me chamaram de João, apagando o nome que os serviços sociais me deram, algo banal como Miguel, acho. És o nosso João agora, disse Manuel na primeira noite, enquanto me dava uma palmada nas costas que doeu mais do que reconfortou. Eu sorri, porque crianças famintas sorriem para qualquer migalha de afeto. Mas mesmo então, sentia o peso, eles não me queriam por amor puro. Era pelo sonho deles. Vamos expandir a fábrica, sussurrava Isabel à noite, quando achava que eu dormia. Com um filho, o Estado dá subsídios. E João será o herdeiro perfeito, forte, obediente. Eu fingia dormir, mas as palavras cravavam-se como espinhos nas minhas costelas. Cresci entre oliveiras centenárias, aprendendo a podar ramos antes de saber multiplicar. A escola em Évora era uma formalidade, Manuel preferia que eu ajudasse na fábrica, misturando azeite em tanques que fediam a gordura e suor. Aos 12 anos, já trabalhava 10 horas por dia nos fins de semana, as mãos enrugadas como as de um velho. É pelo teu futuro, filho, dizia ele, limpando o suor da testa com um pano sujo. Um dia, esta fábrica será tua, e vais ser rico como o diabo. Isabela sentia, servindo-me uma fatia de pão com queijo de serpa, os olhos brilhando com uma ganância que eu confundia com orgulho materno. Mas o sonho deles era maior do que o Alentejo. Aos 18, enquanto os meus colegas sonhavam com universidades em Coimbra ou viagens para o Algarve, Manuel me arrastou para a sala de jantar, onde a mesa de carvalho rangia sob o peso de papéis e garrafas de vinho tinto. João, o mundo é cruel. Portugal está parado, mas há ouro no estrangeiro. Vai para a França, para os campos de uvas em Bordeaux. Trabalha lá um ano, manda dinheiro, e voltamos a investir na fábrica. Seremos os reis do azeite, exportaremos para toda a Europa. Eu concordei, porque recusar significava ser expulso daquela casa que nunca foi verdadeiramente minha. Isabel chorou, abraçando-me como se eu fosse partir para a guerra, mas no dia seguinte, já contava os euros que eu enviaria. Parti num autocarro poeirento de Évora para Lisboa, depois um voo barato para Paris, e finalmente um comboio até Bordeaux. O ar lá era diferente, úmido, carregado de vinhas que se estendiam como serpentes verdes até o horizonte. Encontrei trabalho numa quinta familiar, colhendo uvas sob o sol impiedoso de verão. 12 horas por dia, costas dobradas, mãos cortadas pelas videiras. O capataz, um bretão chamado Pierre, gritava em francês misturado com gaulês, place vite, João. Ou tu rentres se estou a ler mais vides. Eu não respondia, só trabalhava, sonhando com o dia em que voltaria e veria o orgulho nos olhos de Manuel. Os meses viraram anos. Um ano estendeu-se para 2, depois 3. Mandava metade do salário para Évora, transferências bancárias frias, seguidas de cartas curtas, estou bem, a colheita é boa. Comprei mais oliveiras. Manuel respondia com fotos da fábrica crescendo, um novo moinho, um armazém maior. Orgulho de ti, filho. Continua assim. Isabela enviava pacotes de enchidos e azeitonas, com bilhetes que cheiravam a lavanda, saudades, meu menino. Volta logo. Mas eu sentia o vazio crescer. Nas noites frias no dormitório partilhado com imigrantes marroquinos e romenos, eu bebia vinho barato e questionava, isto é família? Ou só um contrato? Em França, aprendi a sobreviver. Fiz amigos efêmeros, Ahmed, que me ensinou a rezar para lá em troca de histórias do Alentejo, Marie, uma rapariga de Lille que trabalhava na adega e me beijava nas sombras das barracas, sussurrando que eu tinha olhos de poeta preso em corpo de lavrador. Mas o trabalho consumia tudo. Aos 21, já colhia 16 horas por dia na vindima, o corpo uma máquina de dor, ombros em chamas, joelhos inchados, pele queimada pelo sol que não perdoa. Pierre promovia-me a supervisor, mas o salário mal cobria o aluguer de um quarto úmido em Livorno.
És como um alentejano de verdade, ria ele, batendo-me nas costas. Teimoso como uma mula. Numa noite de outono chuvoso, em 2018, recebi uma chamada de Manuel. A voz dele tremia, rouca como o vento no planalto. João, a fábrica está em risco. A crise bateu forte, os bancos querem o nosso couro. Preciso de mais 20.000 euros para um empréstimo. Vais conseguir. Eu hesitei, o telemóvel colado à orelha enquanto a chuva batia no telhado de zinco. Pai, estou a enviar tudo o que posso. Já mandei 15.000 este ano. Silêncio do outro lado, depois um suspiro pesado. É pelo sonho nosso, filho. Pelo teu futuro. Não nos decepciones. Desliguei, e pela primeira vez, o sonho deles pareceu uma corrente ao meu pescoço. Aumentei as horas. Dormia 4 horas por noite, comia sandes de atum frio entre turnos. O corpo protestava, dores de costas que me acordavam aos gritos, enxaquecas que faziam o mundo girar. Mas continuava, porque o que mais restava? Voltar para Évora falhado seria pior que morrer nas vinhas. Escrevia cartas para Isabel, mentindo sobre a vida boa. Aqui, o vinho é como o nosso, mas mais doce. Penso em vós todos os dias. Ela respondia com fotos de festas na aldeia, Manuel ao centro, brindando com copos de aguardente, rodeado de vizinhos que invejavam o seu filho imigrante. Aos 24, conheci o fundo do poço. Uma vindima brutal, com chuvas que transformavam o solo em lama, e Pierre a exigir o dobro. Caí de uma escada, torcendo o tornozelo, mas voltei ao trabalho no dia seguinte, mancando como um cão espancado. No hospital de emergência em Bordeaux, um médico português, um lisboeta exilado chamado Dr. Silva, mostrou-me a ferida e perguntou: o que faz um rapaz do Alentejo aqui, a matar-se por estrangeiros? Contei-lhe tudo, as palavras saindo como pus de uma ferida aberta. Ele abanou a cabeça, os olhos tristes como o céu de novembro. Família é sangue, João. Mas nem sempre o teu. Cuida-te, ou vais voltar num caixão. Aquela conversa plantou a semente. Comecei a questionar as cartas de Manuel. Porquê sempre mais dinheiro? Porquê as fotos da fábrica pareciam iguais ano após ano? Numa noite de insônia, revirei as minhas coisas e encontrei uma carta antiga, de 2012, que Isabel me enviara por engano. Querido João, o Manuel diz que precisas de saber a verdade um dia, mas agora não. És nosso, legalmente, mas o teu sangue. Ah, o sangue é outra história. Ama-nos como somos. O coração acelerou. Sangue. Legalmente. Decidi investigar. Com o salário de supervisor, comprei um computador usado e comecei a pesquisar online, nas bibliotecas públicas de Bordeaux. Registros de adoção em Portugal eram públicos para maiores de idade. Demorou semanas, mas encontrei João Costa, adotado em 1995 por Manuel e Isabel, mas o nome biológico. Miguel Santos. Santos. O apelido do meu pai verdadeiro, um operário de Setúbal que morrera num acidente de fábrica em 1994. A mãe. Uma prostituta do Bairro Alto, overdose aos 22 anos. Eu era filho de ninguém, um acidente descartado. Mas o pior veio a seguir. Manuel e Isabel não eram casados na altura da adoção. O processo fora apressado, com testemunhas falsificadas. E o dinheiro? O dinheiro. Registros bancários mostravam transferências do Estado para famílias carenciadas, mas a fábrica deles crescera 300% nos anos seguintes. Eles usaram-me como peça num esquema, adoção para subsídios, trabalho infantil disfarçado de ajuda familiar, e agora, imigrante para remessas ilimitadas. O sonho era deles, eu era só o combustível. A raiva cresceu devagar, como uma oliveira torcida pelo vento. Não era ódio cego, era uma lâmina afiada, fria, calculada. Voltei a trabalhar, mas agora com um plano. Mandava menos dinheiro, guardava o resto. Contactei um advogado em Lisboa via e-mail, um tipo discreto de Belém, especialista em fraudes familiares. Podes provar tudo, disse ele. Mas vingança custa caro. Queres destruir ou reconstruir? Eu ri, amargo. Destruir. Eles construíram-me na mentira, eu desmonto. Em 2020, a pandemia bateu. As vinhas fecharam, Pierre faliu, e eu fui mandado embora com uma indenização magra. Voltei a Portugal num voo vazio, o Alentejo estendendo-se abaixo como uma ferida aberta. Évora cheirava a poeira e a promessas quebradas. Manuel e Isabel esperavam-me na estação, abraçando-me como se eu fosse o filho pródigo. Meu Deus, estás magro, exclamou Isabel, as lágrimas genuínas pela primeira vez. Manuel deu-me uma palmada, os olhos brilhando. O herói regressa.
A fábrica precisa de ti agora mais do que nunca. Instalei-me no quarto de infância, paredes ainda pintadas de azul desbotado. Mas não era o mesmo João. De noite, vasculhava a casa enquanto eles dormiam, gavetas cheias de extratos bancários, uma caixa de charutos com o testamento de Manuel, deixando tudo para o nosso filho João. Mas anexado, um documento, a adoção fora comprada. Subornos a funcionários sociais, 5.000 euros em 1995. E pior, o meu pai biológico não morrera num acidente. Fora assassinado, um capataz da fábrica rival, Manuel, envenenara-o com arsênico no vinho, para roubar a receita de azeite. Cobria-o há anos, usando-me como álibi moral. Olha, adotámos o filho do pobre coitado. A lâmina cortou fundo. Não era só roubo, era sangue nas mãos deles. O meu sangue. Planejei devagar, como um vinho envelhecido. Primeiro, reconquistei a confiança. Trabalhei na fábrica 16 horas por dia, como em França, podando, prensando, embalando. Manuel elogiava: és o melhor, filho. Vamos expandir para a Espanha. Isabel cozinhava festas, convidando vizinhos para celebrar o regresso do imigrante. Mas eu envenenava devagar, espalhava rumores subtis na aldeia, ouvi dizer que os Costa falsificaram contas para subsídios, sussurrado no café da praça. O advogado ajudou. Recolhi provas, e-mails antigos que Manuel deixara num computador velho, registros de transferências suspeitas. Em 2022, anónimo, enviei tudo para a Inspeção-Geral de Finanças. Audits começaram, discretos no início, depois vorazes. A fábrica congelou ativos, bancos chamaram empréstimos. Manuel envelheceu 10 anos no mês, o bigode grisalho, mãos tremendo ao assinar papéis. O que se passa, João? Alguém nos traiu. Eu encolhia os ombros, inocente, talvez Deus esteja a testar-nos, pai. Isabel quebrou primeiro. Encontrei-a na cozinha uma madrugada, chorando sobre uma panela de caldo verde. Sabes, não sabes. Sobre o teu pai verdadeiro. Confessei tudo, a voz baixa como o vento no Alentejo. Eu sei. E sei o que fizeram. Ela implorou: perdoa-nos, João. Foi pelo sonho, pela família que queríamos. Ri, seco. Família. Vocês compraram-me. E mataram por azeite. A vingança acelerou. Com o dinheiro poupado de França, 50.000 euros escondidos numa conta suíça, comprei ações da fábrica anonimamente, através de um testa de ferro em Lisboa. Quando o audit revelou fraudes, as ações caíram, eu comprei mais barato, assumindo controlo. Manuel descobriu demasiado tarde, tu. O meu filho. Gritou na sala de reuniões: a fábrica agora minha por lei. Traíste-nos. Eu sorri, frio. Não, pai. Vocês traíram primeiro. O bónus inesperado é meu agora. Ele caiu de joelhos, o homem que me criara agora um mendigo no seu próprio império. Isabel fugiu para uma irmã em Faro, deixando cartas de desespero que ignorei. Mandei Manuel para um lar de idosos em Évora, pagando o mínimo, quartos partilhados, comida fria. É pelo teu bem, disse-lhe na despedida. Descansa, como eu nunca descansei. Hoje, aos 30, dirijo a Costa Azeites de Évora, expandindo para o mundo. O Alentejo floresce sob as minhas oliveiras, mas o sabor é amargo. De noite, caminho pelo Planalto, o vento sussurrando segredos que ninguém mais ouve. Matei-os com a verdade, mas o vazio permanece. Família é uma ilusão, vingança um vinho azedo. E eu? Bebo sozinho, esperando o próximo sonho, ou o próximo pesadelo. A rotina da fábrica acordava-me antes do sol nascer sobre as planícies alentejanas. O alarme do telemóvel, um zumbido insistente como um enxame de abelhas furiosas, cortava o silêncio do meu quarto na herdade renovada, outrora a casa humilde dos Costa, agora um bunker minimalista de linhas retas e janelas de vidro que refletiam o vazio da minha alma. Vestia-me com pressa, calças de trabalho gastas, uma camisa de linho que cheirava a azeite fresco, botas de couro endurecido pela terra vermelha. Descia as escadas de pedra, passando por retratos antigos que eu deixara nas paredes como troféus de guerra, Manuel jovem e vigoroso, Isabel radiante num vestido de festa, e eu, o miúdo magro entre eles, olhos grandes demais para o corpo pequeno. Na cozinha, preparava um café preto forte, sem açúcar, bebendo encostado à bancada enquanto olhava para o horizonte. As oliveiras estendiam-se como sentinelas silenciosas, folhas prateadas tremendo ao vento matinal. Pensava em como tudo mudara em 3 anos. A fábrica, que outrora rangia com máquinas enferrujadas, agora zumbia com prensas hidráulicas italianas, importadas com os lucros que eu reinvestia sem piedade. Exportávamos para a França, ironia cruel, para o Reino Unido e até para os Estados Unidos, onde o azeite português era moda entre os yuppies de Nova York.
Mas o sucesso era uma casca oca, dentro, o eco da traição ressoava como um sino rachado. Dirigia o jipe velho de Manuel até à entrada principal, onde os trabalhadores, agora uma mistura de locais e imigrantes de Marrocos e Ucrânia, se aglomeravam à volta de um fogo improvisado. Bom dia, Sr. João, murmuravam, olhos baixos, respeito misturado com medo. Eu assentia, curto, e mergulhava no caos, supervisionar a colheita, verificar a qualidade das azeitonas, negociar com compradores por telefone. 16 horas viravam norma novamente, mas agora era escolha minha, uma penitência autoimposta, para lembrar que o trabalho não liberta, só escava valas mais fundas. Numa manhã de primavera, em 2023, o passado regressou como uma garrafa de vinho virada. Estava no escritório da fábrica, um espaço amplo com paredes de cortiça e uma secretária de mogno que Manuel adorava polir, quando o telefone tocou. Número desconhecido, prefixo de Faro. Atendi, voz neutra, Costa Azeites. Uma pausa, depois a voz dela, Isabel, envelhecida, rouca como folhas secas. João. Sou eu. A tua mãe. O estômago contraiu-se, mas mantive o tom frio como o aço de uma prensa. O que queres, Isabel? Ela chorava baixinho, o som transportado pelas linhas como um lamento alentejano. Estou doente, filho. Cancro nos pulmões. A minha irmã não pode pagar os tratamentos. Preciso de ajuda. Por favor, pelo que fomos. Ri, um riso seco quicou no gabinete vazio. Fomos. Tu e Manuel compraram-me como se compra um jumento na feira. Agora queres o meu dinheiro para morrer confortável. Silêncio do outro lado, interrompido só pelo seu soluço. Eu sei o que fizemos foi errado. Mas tu eras o nosso tudo. Volta para mim, João. Deixa-me explicar. Encontrei-a 2 semanas depois, num hospital público em Faro, cheirando a desinfetante e desespero. O quarto era pequeno, paredes brancas descascadas, uma janela com vista para o mar Atlântico que zombava da sua fragilidade. Isabel jazia na cama, o corpo encolhido sob lençóis finos, o cabelo grisalho curto e irregular de quimioterapia, olhos fundos como poços secos. Quando entrei, estendeu a mão trêmula, meu menino. Ignorei-a, sentando-me na cadeira de plástico ao lado. Fala. Diz o que queres dizer antes que o tempo te traia como tu me traíste. As palavras saíram aos pedaços, entregolfadas de ar. Contou-me da juventude dela em Évora, uma rapariga pobre de família de lavradores, apaixonada por Manuel desde os 16. Ele era ambicioso, um capataz numa fábrica rival, sonhando com o seu próprio império de azeite. O teu pai biológico, o Miguel Santos, era o dono daquela fábrica. Um homem bom, mas fraco, bebia demais, perdia contratos. Manuel invejava-o. Uma noite, no verão de 94, envenenou o vinho dele com arsênico da praga das oliveiras. Pareceu um acidente, parou o coração durante a vindima. Parei-a com um gesto. E tu? Sabias? Assentiu, lágrimas escorrendo pelas faces enrugadas. Sabia depois. Ajudei a encobrir, falsifiquei registros, disse que viram Miguel cair bêbado. Quando a mulher dele morreu de overdose meses depois, o bebê, tu, ficou órfão. Vimos oportunidade. Adotar-te dava-nos subsídios, e um herdeiro para a fábrica que Manuel planeava roubar. O quarto pareceu encolher, o ar pesado como chumbo. Por que me contar agora? Perguntei, voz baixa. Porque te amo, João. Mesmo na mentira, eras real para mim. Perdoa-nos. Deixa-me morrer em paz. Saí sem responder, o mar de Faro rugindo lá fora como a minha fúria contida. No caminho de regresso a Évora, parei numa praia deserta perto de Lagos, o jipe enterrado na areia fofa. Caminhei até à água, ondas frias lambendo os meus pés descalços, e gritei para o vazio, um uivo primal que o vento levou para o oceano. Perdoar. Eles plantaram a semente da dúvida em mim desde o berço, regando-a com mentiras doces como mel. Agora, colhia a colheita amarga. De volta à fábrica, redobrei os esforços. Contratei um investigador privado em Lisboa, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de bala no braço e um cinismo que espelhava o meu. Quero tudo sobre Manuel no lar, disse-lhe. Conversas, visitas, segredos. Rui trabalhou rápido, relatórios semanais chegavam por e-mail codificado. Manuel estava a deteriorar-se, demência inicial, murmurava nomes de mortos à noite, incluindo o de Miguel Santos. Visitava uma vez por mês, levando jornais e sumos de laranja, sentando-me ao lado da cama dele no lar de Évora, um edifício cinzento com cheiro a urina e sopa requentada. João, és tu? Perguntava ele, olhos turvos como azeite velho. Sim, pai. Estou aqui.
Contava-lhe mentiras reconfortantes. A fábrica vai bem. Estamos ricos. Mas depois, baixinho, sussurrava verdades. Lembras-te do Miguel? O homem que mataste por inveja. Ele agitava-se, mãos agarrando os lençóis. Não. Foi acidente. O sonho. Eu sorria, deixando as palavras fermentarem como mosto podre. Isabel piorava. Mandava cheques para os tratamentos, não por piedade, mas para prolongar a agonia. Queria que ela vivesse o suficiente para ver o império ruir mais. Em 2024, um escândalo rebentou. Um artigo no Jornal de Évora expôs fraudes antigas nos subsídios de adoção, nomes anonimizados mas pistas óbvias. A aldeia murmurava, vizinhos que outrora brindavam connosco agora viravam costas na rua. Isabel ligou, voz fraca, foi você. Porquê, João? Porque a verdade liberta, mãe. Ou pelo menos, queima. Manuel morreu em junho, um ataque cardíaco no lar, irônico, como o do homem que ele matara. O funeral foi pequeno, só eu e meia dúzia de curiosos. Enterrei no cemitério de Évora, sob uma oliveira seca, sem flores. Isabel veio de ambulância, de cadeira de rodas, olhando para a campa como se fosse a dela. Agora somos só nós, sussurrou. Concordei, ajudando-a a voltar para Faro. Mas no carro, disse, o bónus final vem em breve. Voltei à fábrica, o sol poente tingindo as oliveiras de sangue. O trabalho continuava, 16 horas, suor e terra, mas agora com propósito. A vingança não era fim, era um novo começo. Ou assim me dizia, ignorando o vazio que crescia como uma raiz podre no peito. O verão de 2024 trouxe um calor infernal ao Alentejo, o tipo que faz o ar tremular como uma miragem e transforma a terra em forno. As oliveiras gemiam sob o sol, folhas murchas pendendo como bandeiras de rendição, e eu trabalhava nelas como um demónio possuído, podando ramos secos, regando raízes exaustas, o suor colando a camisa à pele como uma segunda epiderme. Os trabalhadores observavam-me de longe, sussurrando, o patrão enlouqueceu. Trabalha como se o diabo o perseguisse. Talvez perseguisse. Nas noites quentes, quando o vento do sul trazia cheiros de eucaliptos queimados, eu sonhava com Manuel, não o velho frágil, mas o jovem assassino, rindo com uma garrafa de vinho envenenado na mão. Isabel ligava mais vezes agora, a voz um fio tênue entre a vida e a morte. João, vem ver-me. Sinto falta da tua cara. Eu ia, de vez em quando, dirigindo o jipe pela A2 até Faro, o mar aparecendo como uma promessa falsa no horizonte. O hospital tornara-se familiar, corredores equantes, enfermeiras com sorrisos cansados, o bip constante das máquinas como um relógio contando os minutos dela. Sentava-me ao lado da cama, segurando a mão dela só o suficiente para sentir os ossos frágeis sob a pele fina. Conta-me mais, exigia. Sobre o início. Porque eu? Ela contava, fragmentos de memória como cacos de azulejos partidos. Como conhecer a Manuel numa feira de Évora, dançando ao som de concertinas e vozes roucas. Como ele sonhava grande, mas a pobreza os prendia como correntes. O assassinato de Miguel fora impulsivo, uma discussão bêbada sobre contratos, Manuel vertendo o arsênico num copo durante uma ceia de vindima. Ele vomitou sangue antes de cair. Pensámos que era o vinho azedo. Depois, a culpa, Isabel convencera-o a adotar o órfão para redimir-se, mas os subsídios foram o gancho que os puxou para o abismo. Tu eras inocente, João. O nosso milagre sujo. Perguntava sobre o meu pai biológico, faminto por pedaços dele. Miguel era alto, como tu, com riso fácil e mãos que curavam árvores doentes. Tocava viola nas noites de lua cheia, cantando fados tristes de Setúbal. Imaginava-o, um homem de pele queimada pelo sol, olhos verdes como o Tejo, a vida roubada por inveja. Ele teria sido bom pai, arrisquei uma vez. Isabel hesitou, depois, talvez. Mas nós fomos o que pudemos. Erros, mas amor. Amor. A palavra era veneno na minha boca. De regresso a Évora, mergulhava no trabalho com fúria renovada. A fábrica crescia, contratei enólogos espanhóis para misturas premium, lancei uma linha herança alentejana, que vendia como pão quente em lojas de gourmet em Lisboa. Lucros subiam, mas eu reinvestia em máquinas, não em luxos. O meu quarto era espartano, cama dura, uma secretária com pilhas de contratos, uma garrafa de whisky escocês meio vazia na mesa de cabeceira. Bebia sozinho, revendo fotos antigas no telemóvel, eu aos 10, Manuel a ensinar-me a colher azeitonas, o sorriso dele genuíno naquela altura. Ou já planeava o roubo. Rui, o investigador, trouxe novidades num café poeirento de Reguengos de Monsaraz. Manuel tinha um cúmplice, disse, deslizando uma pasta castanha sobre a mesa de fórmica rachada. O antigo capataz da fábrica rival, um tipo chamado António, ainda vive em Setúbal.
Testemunhou acidente e calou-se por uma cota na receita roubada. O coração acelerou, uma batida de tambor de guerra. Onde está ele? Rui sorriu, dentes amarelados pelo tabaco. Reformado, num apartamento fedorento perto do porto. Mas cuidado, João, mexer em ossos velhos pode enterrar-te vivo. Fui a Setúbal numa sexta-feira chuvosa, o céu cinzento como o humor alentejano. A cidade cheirava a peixe e sal, o sá de lamber as docas como uma amante esquecida. Encontrei António num bar de mariscadores, curvado sobre um copo de cerveja, o rosto uma mapa de rugas profundas. António Ferreira? Perguntei, sentando-me sem convite. Ele ergueu os olhos, vermelhos de anos de aguardente. Quem diabos és tu? Mostrei uma foto antiga da fábrica, tirada do arquivo de Rui. Sou o filho do Miguel Santos. E sei o que fizeste ao meu pai. O bar pareceu silenciar, o tilintar de copos parando por um instante. António empalideceu, mãos tremendo ao redor do copo. Isso foi há 30 anos, rapaz. Acidente. Neguei com a cabeça, voz baixa e afiada como uma navalha. Assassinato. E tu ajudaste a encobrir. Manuel pagou-te bem, não foi? Metade da receita até ele te largar como um cão velho. Ele tentou negar, mas as palavras saíam gaguejadas, suor perlando a testa apesar do frio. Gravei tudo no telemóvel escondido no bolso, confissão aos pedaços, detalhes sórdidos do veneno misturado no vinho, o corpo de Miguel arrastado para um barracão antes de chamar a polícia. Saí do bar com a chuva lavando o rosto, um peso aliviado mas outro crescendo. Mandei o áudio para Rui, acabou-se a paz para eles. De volta a Évora, Isabel ligou naquela noite, voz urgente, João, o polícia veio perguntar sobre o Manuel. Dizem que vão reabrir o caso do Miguel. O que fizeste? Sorri para o escuro do quarto. Justiça, mãe. A verdadeira, não a que compras com subsídios. O caso rebentou nos jornais nacionais semanas depois. Assassinato de 1994 reaberto, suspeitas de fraude em adoções alentejanas. Nomes não eram mencionados, mas Évora sabia. A fábrica recebeu chamadas de boicote, compradores franceses cancelando contratos, lojas em Lisboa removendo as garrafas das prateleiras. Os trabalhadores murmuravam, olhares desconfiados para mim, o patrão era adotado. E agora isto? Mantive a fachada, demitindo os fofoqueiros, contratando novos leais. Mas por dentro, o caos era uma dança selvagem, prazer na queda deles, terror na minha própria escuridão. Isabel piorou depressa. Em outubro, voou para Lisboa para tratamentos experimentais, financiados pelos meus cheques relutantes. Visitei-a no hospital privado em Benfica, quartos com vista para o aqueduto das águas livres. Ela estava mais magra, pele translúcida como pergaminho, mas os olhos ainda faiscavam. Por que isto, João? A vingança não te cura. Segurei-lhe a mão, pela primeira vez com algo próximo de ternura. Não cura. Mas equilibra. Tu e Manuel tiraram-me o sangue, eu tiro-vos o legado. Ela morreu em novembro, uma noite de temporal que sacudiu Lisboa como um fado zangado. O telefonema veio às 3 da manhã, Sra. Costa faleceu pacificamente. Enterrei-a ao lado de Manuel em Évora, sob a mesma oliveira seca. A aldeia não veio, só eu, e um padre relutante que murmurou orações apressadas. De pé na terra molhada, senti o vazio engolir-me, não tristeza, mas um silêncio ensurdecedor. A vingança era minha, mas o que restava? Uma fábrica de fantasmas, um homem sozinho com mãos manchadas de azeite e sangue imaginário. Trabalhei mais uma semana, 18 horas por dia, ignorando o cansaço que me rastejava pelas veias. Então, num amanhecer frio, parei no meio do campo, olhando para o horizonte. O Alentejo estendia-se infinito, mas eu sentia-me finito, uma raiz cortada à espera de murchar. O inverno de 2024 caiu sobre o Alentejo como um manto de ferro, ventos cortantes do norte varrendo as planícies e transformando as oliveiras em silhuetas esqueléticas contra céus de chumbo. A fábrica desacelerou, a colheita acabara, as máquinas silenciosas como túmulos, e eu vagueava pelos armazéns vazios, o eco dos meus passos misturando-se ao gotejar distante de uma torneira avariada. Os lucros caíam com o escândalo, auditores do Estado rondavam como abutres, questionando cada euro de subsídios passados. Sr. Costa, precisa explicar estas transferências de 1995, diziam, pastas grossas na mão. Eu sorria, citando advogados, tudo legal. Investiguei à vontade. Mas a solidão era o verdadeiro inimigo. Sem Isabela ligar, sem Manuela murmurar delírios, a herdade era um mausoléu vivo. Contratei uma governanta de Évora, uma viúva chamada Rosa de 50 anos, para cozinhar e limpar, ensopados de coelho, pão alentejano quente, mas eu comia sozinho à mesa longa, o vinho tinto manchando o copo como sangue diluído.
Rosa observava-me com olhos de mãe adotiva relutante. Come mais, Sr. João. Um homem sozinho definha como terra seca. Abanava a cabeça, murmurando, a vingança é prato frio, mas deixa o estômago vazio. Comecei a beber mais, noites passadas no terraço da herdade, olhando estrelas que pareciam olhos acusadores. Recordava fragmentos da infância, Manuela ensinar-me a montar a bicicleta velha na estrada de terra, Isabela cantar canções de embalar em voz baixa, dorme, meu alentejano, que o sol te guarda. Eram reais aqueles momentos. Ou só isca para o anzol da obediência. Uma noite, embriagado, liguei para Rui em Lisboa. Encontra-me a família do Miguel. Qualquer parente vivo. Ele hesitou. Para quê, João? O passado é cova aberta. Preciso de raízes verdadeiras. Ou pelo menos, de fantasmas honestos. Rui demorou um mês, mas trouxe ouro, uma tia-avó em Setúbal, irmã mais velha do Miguel, chamada Maria Santos, agora com 78 anos, vivendo num apartamento modesto perto do mercado do peixe. Fui vê-la num domingo de janeiro, o ar salgado do Sado infiltrando-se pelas janelas gradeadas. Maria era pequena, encurvada como uma oliveira velha, mas os olhos verdes, iguais aos descritos por Isabel, faiscavam com curiosidade. O filho do meu irmão. Depois de tantos anos. Serviu-me chá de ervas e pastéis de nata caseiros, mãos trêmulas mas firmes. Contei-lhe tudo, sem filtros, o orfanato, a adoção falsa, o trabalho em França, a vingança que consumira os Costa. Ela ouviu em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo para o pires. O Miguel era o melhor de nós. Trabalhava duro, sonhava com uma quinta própria. Aquele Manuel. Ouvi rumores na altura, mas a polícia arquivou. Perguntei sobre o meu pai, faminto por detalhes. Ele tocava viola como ninguém, João. Cantava fados de amor perdido, mas ria como o mar em tormenta. A tua mãe, a pobre Luzia, era flor do bairro alto, dançava flamenco em tabernas, mas o vício levou-a cedo. Mostrou-me fotos amareladas, Miguel jovem, braços ao redor de Luzia, barriga arredondada de gravidez, eu, bebé rechonchudo nos braços dela, olhos já grandes e questionadores. Saí de Setúbal com um álbum de família emprestado e um convite, volta quando quiseres, sobrinho. És sangue dos santos agora. No caminho de regresso, parei na ponte 25 de Abril, o Tejo correndo abaixo como veias de Portugal. Pela primeira vez em anos, senti algo próximo de paz, não perdão, mas pertença. Mas a vingança não largava tão fácil, era um cão raivoso agarrado à perna. De volta à fábrica, o caos esperava. Um grupo de trabalhadores, liderado por um ucraniano chamado Viktor, um gigante de barba ruiva, olhos frios como as tepes, exigia salários atrasados. Tu prometeste aumentos, Costa, gritou na assembleia improvisada no pátio, punhos cerrados. Agora, com o escândalo, cortas horas. O ar cheirava a tensão, corpos suados aglomerados sob o céu nublado. Mantive a calma, voz firme, o escândalo é dos mortos. Eu pago o que devo amanhã. Mas traição custa caro. Victor riu, desafiador, traição. Como a tua família traiu o teu sangue. Alguém sussurrara, a aldeia era um ninho de víboras. A briga rebentou rápida, punhos voando, um grito quando Victor me acertou no queixo, sangue quente na boca. Caí, mas levantei-me, atacando com a fúria de anos reprimidos. Socos trocados, terra batida, até a polícia de Évora chegar, sirenes uivando como lobos. Prenderam Victor e 2 outros, eu saí com um olho roxo e costelas doridas, mas a fábrica intacta. Rosa curou-me naquela noite, com pressas frias e chá de camomila. Violência gera violência, senhor. Para quando? Quando a dívida estiver paga, respondi, mas o espelho mostrava um homem rachado, cicatrizes novas sobre as velhas. O caso do Miguel avançava devagar, mas inexorável. O Ministério Público convocou-me como testemunha em Lisboa, um tribunal frio em Alcântara com paredes de azulejos azuis que pareciam ondas congeladas. Depus anonimamente, atrás de um ecrã, voz distorcida, os Costa compraram a adoção com subornos. Manuel matou o meu pai por inveja comercial. O procurador, um homem magro de fato cinzento, assentiu, provas suficientes para exumar o corpo. Saí do tribunal com o estômago revirado, o peso da justiça misturado ao da vingança pessoal. Maria Santos tornou-se âncora. Visitava a fins de semana, ajudando com compras no mercado, ouvindo histórias do Miguel, como ele salvara uma colheita de pragas com um remédio caseiro, ou cortejar a Luzia com rosas roubadas do Rocio. Ele teria orgulho de ti, João. Forte, como as raízes alentejanas. Trouxe-a a Évora uma vez, para ver a fábrica. Caminhou entre as oliveiras, mão na minha, sussurrando, estas árvores sabem de sangue. Mas tu podes curá-las.
Plantei uma muda em memória do Miguel, raízes profundas na terra vermelha. Mas a escuridão voltava nas noites solitárias. Bebia até o uísque arder na garganta, imaginando cenários alternos, e se eu perdoasse? E se regressasse à França, começasse de novo? Um telefonema de Rui cortou os devaneios, mais cúmplices. Um banqueiro em Évora clavou o dinheiro dos subornos. Queres ir atrás? Hesitei, pela primeira vez. Não. Basta. Deixa os mortos em paz. Mas o cão da vingança rosnava ainda, faminto por mais. O inverno cedeu a uma primavera hesitante, flores silvestres brotando como esperanças frágeis. Trabalhei menos, delegando em gerentes novos, caminhando mais pelos campos. O álbum de família ficava aberto na secretária, fotos de Miguel, um lembrete diário. A vingança fora o fogo que me consumira os Costa, agora, precisava de aprender a viver das cinzas. A primavera de 2025 floresceu tardia no Alentejo, chuvas tardias transformando os campos em tapetes verdes salpicados de papoilas vermelhas, como feridas curadas a meio. A fábrica revivia connosco, contratos recuperados com compradores relutantes, uma nova linha de azeite infundido com ervas alentejanas que vendia em feiras de gourmet em Santarém. Eu acordava com o sol, não o alarme, tomando café na varanda com Rosa, que agora se sentava como amiga, não empregada. Vês? O mundo gira, Sr. João. Até para os Vingadores. Ria, mas o riso era leve, sem o peso de outrora. O caso do Miguel atingiu clímax em maio, um julgamento em Setúbal que encheu os jornais como um fado trágico. Como testemunha-chave, viajei para lá de comboio, o carro do Tejo refletindo céus incertos. O tribunal era um edifício neoclássico, colunas de mármore frio contrastando com o calor úmido da sala de audiências. O procurador apresentou as provas, autópsia exumada confirmando arsênico, testemunhos de António Ferreira, agora imundo por colaboração, extratos bancários ligando subornos à adoção. O juiz, uma mulher austera de beja com óculos de ar fino, declarou: Manuel Costa é culpado post-mortem. A família beneficiou ilegalmente, bens confiscados para fundo de vítimas. Não houve júbilo, só um alívio oco, como soltar um fardo que deixa marcas. Maria Santos sentou-se na galeria, mão no meu ombro durante o verdito. Justiça para o Miguel, sussurrou. Após, caminhámos pelo porto, o sado calmo sob o sol, comendo sardinhas assadas de um vendedor ambulante. E agora, sobrinho? O que fazes com o resto da vida? Pensei nas oliveiras, na fábrica que herdara de mentiras, no vazio que a vingança enchera temporariamente. Reconstruo. Pela família verdadeira. De regresso a Évora, transformei a herança. Criei um fundo em nome do Miguel Santos, raízes verdadeiras, doando parte dos lucros para orfanatos no Alentejo e Setúbal, ajudando adoções transparentes. Contratei psicólogos para famílias carenciadas, sabendo o veneno das mentiras não detectadas. A aldeia notou a mudança, rumores viraram respeito cauteloso, trabalhadores como Victor regressaram com salários justos e horários humanos. O patrão amoleceu, murmuravam, mas eu via como cura, não fraqueza. Rosa arranjou-me um encontro, nada sério, só conversa, com uma viúva de Montemor Novo chamada Ana, dona de uma pequena quinta de cortiça. Encontrámo-nos num tasco em arraiolos, tapeçarias tecidas nas paredes absorvendo as nossas risadas nervosas. Ana era prática, cabelo curto grisalho, mãos fortes de quem sabe domar terra rebelde. Ouvi histórias sobre ti, João Costa. Vingança e fantasmas. Falei abertamente, sem adornos, o trabalho em França, a traição, o fogo que me consumira. Ela ouviu, olhos castanhos firmes. A dor faz homens. Mas o amor refaz. Beijámo-nos naquela noite, sob estrelas alentejanas, o primeiro toque terno em anos que não pedia nada em troca. Maria tornou-se presença constante. Trouxe viola do Miguel, ensinando-me acordes básicos na varanda da herdade. As cordas vibravam roucas sob os meus dedos desajeitados, e eu cantava fados simples, meu limão de ouro, adeus, voz quebrada mas honesta. Rosa juntava-se, batendo palmas em ritmo, transformando a casa em salão improvisado. Pela primeira vez, a solidão recuava, substituída por ecos de família real. Mas o passado mordia. Uma carta chegou em julho, envelope amarelado post-mortem do advogado de Isabel. Dentro, um testamento alternativo, para João, o meu filho do coração, deixo a minha aliança de casamento e uma carta. A aliança era simples, ouro batido em Évora, gravada com, para sempre, M.I. A carta, caligrafia trêmula, perdoa-nos, João. O sonho era ter-te. Isabel. Chorei então, pela primeira vez desde França, lágrimas quentes misturando-se ao suor do verão, ajoelhado no quarto dela, agora um escritório vazio. Perdoar? Talvez.
Não esquecia, mas largava o ódio como uma raiz podre. O trabalho equilibrava-se, 10 horas por dia, tempo para caminhadas nos campos, para Ana, que ficava fins de semana, o cheiro dela a lavanda e terra fresca preenchendo os vazios. Plantámos juntos uma horta na herdade, tomates, pimentos, ervas, mãos entrelaçadas na terra úmida. Isto é vida, João, dizia ela, beijando a sujidade dos meus dedos. Concordei, sentindo as raízes crescerem devagar. Em agosto, o Fundo Raízes Verdadeiras inaugurou um centro em Setúbal, ajudando 50 famílias órfãs. Maria cortou a fita, viola ao ombro, e eu discursei curto: sangue não define família. Escolhas sim. Honrem as raízes verdadeiras. A multidão aplaudiu, câmaras piscando, mas os meus olhos procuravam Ana na primeira fila, o sorriso dela um farol no caos. O outono trouxe vindimas precoces, uvas doces apesar da seca. Na fábrica, misturei o primeiro lote com infusão de tomilho silvestre, batizando sangue do Miguel, não veneno, mas elixir de redenção. Exportámos para Bordeaux, ironia poética, e Pierre, o antigo capataz, escreveu de França: bom ver-te rei, João. O Alentejo ensina lições duras. À noite, com Ana ao lado, bebia um copo devagar, o vinho aquecendo como memórias amansadas. A vingança fora o bónus inesperado, não riqueza, mas sabedoria crua. O Alentejo perdoava, eu aprendia a perdoar-me. O inverno de 2025 chegou suave ao Alentejo, geadas leves bordando as oliveiras com rendas brancas, o ar limpo carregado de promessas de renovação. A fábrica atingira o pico, exportações recorde para a Europa, o sangue do Miguel, premiado em feiras de Milão, rótulos contando a história envergonhada mas honesta, de raízes traídas, nasce força verdadeira. Eu dirigia agora com leveza, delegando o dia a dia a um gerente de confiança, um jovem de Beja com olhos ambiciosos mas éticos. Tempo livre era luxo novo, caminhadas com Ana pelos campos, piqueniques de queijo e pão sob o sol fraco, conversas que teciam futuro de fios soltos. Maria Santos mudou-se para Évora em novembro, um quarto na herdade preparado com cama macia e vista para as oliveiras. Tocava viola todas as noites, fados enchendo o ar como névoa, Grândola, Vila Morena, canções de resistência que Miguel amava. Rosa cozinhava festins, borrego assado, a sorda alentejana, e a mesa alongava-se com convidados, amigos de Ana da Quinta de Cortiça, voluntários do fundo, até Victor, reconciliado com um aperto de mão firme. Passada a lição, patrão, disse ele, erguendo um copo. Ao futuro. Ana e eu falávamos de casamento numa noite de dezembro, enrolados em mantas no terraço, estrelas como confetes sobre o planalto. Não preciso de aliança como a de Isabel, disse eu, tocando o anel dela no dedo. Só de ti. Ela riu, beijando-me devagar. Então casa comigo na primavera, quando as papoilas sangrarem vermelho. Concordei, o coração leve como folhas ao vento, não o peso da adoção falsa, mas a escolha pura. O fundo expandiu, um segundo centro em Évora, parcerias com o Estado para adoções monitorizadas. Visitei orfanatos, contando a minha história a crianças de olhos grandes. A família não é dada, é construída. Escolham com verdade. Uma miúda de 10 anos, cabelo preto como o meu, agarrou-me a mão: serás o meu pai um dia. Sorri, engolindo o nó na garganta. Talvez. O Alentejo tem espaço para todos. O passado fechou-se num dia de janeiro, quando exumei simbolicamente as mentiras. No cemitério de Évora, sob a oliveira agora viçosa, enterrei a carta de Isabel e a aliança, numa caixa de madeira entalhada com perdão. Manuel e ela jaziam lado a lado, lápides simples gravadas: descansem. Ana esperou no portão, mão estendida. Fechado? Perguntou. Sim. Aberto para novo. Trabalhei menos, 8 horas no máximo, dedicando tardes a escrever, memórias para o fundo, um livro talvez, o bónus inesperado, de mentiras a raízes. Rui aposentou-se, enviando uma garrafa de Porto: descansa, vingador. O mundo precisa de paz. Bebi com Ana, brindando ao ano novo num ano novo de reis em Évora, fogueiras crepitando na praça, multidões cantando ranchos folclóricos. Em fevereiro, um teste revelou: Ana grávida. Sentámo-nos no consultório de Évora, o monitor mostrando um coração minúsculo pulsando como uma estrela. Um Santos Costa de verdade, sussurrei, lágrimas quentes. Ela apertou a minha mão: ou o que quiseres. Amor puro. A primavera veio cedo, papoilas explodindo em vermelho. Casámo-nos numa capela rural perto de Arraiolos, Maria a tocar viola, Rosa a chorar abertamente, Victor como padrinho improvável. O vestido de Ana era simples, linho branco bordado com motivos alentejanos, e eu vesti fato escuro, aliança nova de prata batida. Votos curtos, escolho-te todos os dias, na verdade e na terra. A lua de mel foi no Algarve, praias desertas em dezembro, não,
espera, primavera, ondas lambendo falésias como segredos perdoados. Fizemos amor sob estrelas, corpos entrelaçados como raízes. O bónus, murmurou ela, mão na barriga. A vida. De volta, a fábrica florescia, o fundo salvava vidas, a família crescia. Eu, João, não Costa, não Santos, só João, caminhava aos campos ao amanhecer, o sol nascendo dourado, o Alentejo sussurrando, vive. A vingança fora o fogo, o amor, a fênix. E no peito, paz, frágil, mas real.